que a hemoglobina ela tem que ter uma afinidade muito grande para o oxigênio lá nos pulmões, certo? Eu tenho que captar todo o oxigênio que for possível. Mas a hora que eu chego nos tecidos, a hemoglobina chega nos tecidos, ela tem que ter uma baixa afinidade, porque ela tem que soltar esse oxigênio. Se ela continuasse com altíssima afinidade, ela não soltaria o oxigênio, ele não seria liberado para os tecidos. Então, o que acontece, na verdade, é que hoje se sabe, e aí nós estamos falando em estrutura de proteínas, que existem duas conformações diferentes da hemoglobina para que ocorra essa ligação, essa alta afinidade pelo oxigênio e, ao mesmo tempo, na mesma proteína, uma baixa afinidade pelo oxigênio quando for interessante, né? Já que essa é a função dela. Pegar o oxigênio, levar e entregar o oxigênio onde tem que ser entregue. Então, o que acontece? Hoje se sabe que existe um estado que a gente chama de estado T, que é o estado de baixa afinidade. O T vem de tenso, porque existe uma tensão nessa estrutura, né? Existe um outro estado, que é o estado chamado R, que vem R de relaxado, em que nós temos uma alta afinidade pelo oxigênio. Observem a estrutura. Talvez vocês não consigam ver todos os detalhes, mas ao estudar vocês vão poder observar muito bem. Nós temos aqui, olha, observem essa distância aqui, ó. Se eu olhasse de cima, eu estou vendo uma separação bem grande entre as cadeias. Se agora eu olhar no estado R, vocês estão vendo que esse espaçamento diminui. E vocês estão vendo aqui uma histidina HC13, que lá nesse estado estaria nessa posição, nesse estado estaria mais ou menos por aqui. Então, quer dizer, ocorre uma mudança conformacional que faz com que eu passe de um estado para outro. Então, se eu estiver nessa situação, eu tenho baixa afinidade pelo oxigênio. Se eu estiver nessa situação, eu tenho alta afinidade pelo oxigênio. Então, se a gente for graficar isso, a gente vai entender um pouco melhor, né? Nós temos aqui a pressão de oxigênio e aqui nós estamos observando, fazendo uma comparação em estados diferentes, no caso aqui, o de alta afinidade e o de baixa afinidade. Observem aqui, gente, ó, aqui nós estamos falando da pressão que existe por volta de 4, né, quilopars de oxigênio nos tecidos. E aqui nós estamos mostrando um valor muito maior, por volta de 13, lá nos pulmões, certo? Então, eu quero que nos pulmões eu esteja com alta afinidade, eu quero que no tecido eu tenha baixa afinidade para liberar esse oxigênio, né? Então, olha bem, se eu ficasse só no estado de baixa afinidade, eu ligaria pouco oxigênio e entregaria, ligaria pouco oxigênio nos pulmões e entregaria pouco aqui. Se eu tivesse sempre no estado de alta afinidade, tanto em um quanto em outro, eu estaria ligando muito fortemente esse oxigênio. Isso não interessa. Então, se a gente for analisar e ver que a gente tem esses dois estados, o que acontece? Eu tenho aqui agora um perfil diferenciado em que nos pulmões eu tenho altíssima afinidade e aqui nos tecidos eu já tenho baixa afinidade. Todo mundo consegue perceber isso? Então, essa alta afinidade, baixa afinidade, simplesmente acontece em função de uma mudança conformacional, uma mudança estrutural causada pela ligação do oxigênio. Então, a hemoglobina está sem oxigênio, ela está num estado. Liga a primeira molécula de oxigênio no primeiro M, ela vai começar a já ter uma alteração conformacional. Quando ela está com os 4 ligados, ela então já está com altíssima afinidade e ela depois tem que passar por um estado em que ela começa a perder esses oxigênios, né? Então, existem, aqui é só para mostrar para vocês, desculpe, que as interações que acontecem no estado T, vocês estão vendo alguns grupos, então, que fazem, alguns aminoácidos que fazem parte aqui dessa fita, interagindo próximos do M, e aqui numa outra situação, olha, vocês veem que é bem diferente, eu já estou com o oxigênio ligado, olha aqui, olha,
Não é uma situação bem diferente. Aqui, inclusive, é possível já hoje saber, através de estudos estruturais, quais são os aminoácidos que estão envolvidos nessas interações, né? Nessa proximidade com o M. Bom, isso então faz com que a gente fale em alosteria, e como eu expliquei aqui, a hemoglobina tem esse perfil porque ela é uma proteína alostérica. O que é que vem a ser alosteria? É a interconversão de formas ou conformações que é causada por um ligante. Então, eu tenho uma estrutura proteica, alguma coisa que liga, no momento que aquela coisa liga, aquele ligante aparece, ao estabelecer interações com a proteína, ele automaticamente causa mudanças conformacionais. É como se eu estivesse me adequando à chegada de um ligante e, portanto, eu tenho que ter uma mudança estrutural. A minha conformação vai mudar um pouco. Para receber esse ligante, fazer as interações com ele. Automaticamente, no caso de uma proteína que tem 4 subunidades, mudou uma determinada parte da molécula, isso vai causar uma mudança em outra parte. E isso vai se propagando. E é por isso que a gente tem os 2 estados completamente diferenciados, em termos de estrutura, tá bom? Então, essas proteínas que são alostéricas, elas reconhecem esses ligantes, e esses ligantes, de certa forma, modulam a função da proteína, né? Ou a atividade da proteína. Se isso for uma enzima, eu faço com que essa enzima ela se torne mais, digamos assim, afeita ao substrato do que sem a presença daquele ligante, né? Então, esse ligante ele pode ter um efeito ativador da função ou ele pode ter um efeito inibidor da função, dependendo dos efeitos que ele causa naquela estrutura proteica. Vocês conseguem visualizar isso? Tá? Então, dependendo da ligação, a ligação de um oxigênio faz com que, em uma subunidade, eu estabeleça interações e tenha uma mudança conformacional que vai ser sentida pelas outras subunidades. Por isso, a gente está falando aqui que existem modelos dos mecanismos. Isso é extremamente estudado ainda. Como explicar a alosteria, né, e a cooperatividade. Quando a gente fala em cooperatividade, a gente está pensando que o ligante vai facilitar a ligação do outro que vai chegar, no caso aqui do oxigênio, né? Os bioquímicos tentam, então, entender os eventos bioquímicos através de proposição de modelos. Esse é um modelo que a gente chama de concertado, que foi proposto em 1965 por 3 pesquisadores, né? E existe um modelo sequencial, né, proposto em 1966 por um outro pesquisador. O que é de diferente aqui é o seguinte, olha, vocês estão vendo que, nesse caso aqui do modelo concertado, ou as 4 subunidades estão em uma conformação, ou as 4 subunidades estão em outra conformação. Aqui o círculozinho é uma conformação específica, todos eles estão na forma de um círculo. Nesse caso de quadradinho, todos eles estão nesse estado, né? Então, o que a gente está vendo aqui? Todos eles são iguais, todos eles ligam um ligante e todos eles ficam na mesma conformação ao ligar o ligante. Então, vocês veem aqui, ó, aqui o ligante ligou e é possível que, se existir uma alteração conformacional estrutural, todo mundo se passe para o outro estado, certo? Aqui existe um equilíbrio entre esses 2. Por outro lado, se liga mais um ligante, eu vou também passar para esse estado, só que aqui existe um equilíbrio aqui, como existe um equilíbrio aqui. E assim eu vou até os 4 ligantes. Mas vocês veem que o tempo inteiro, ou sem ligantes, com um ligante, 2 ligantes, 3 ou 4, todo mundo ou está assim ou está assim, certo? E existe equilíbrio entre todos esses. Então, ou não liga nenhum e ninguém muda, ou se liga, todo mundo muda. Tá? É um modelo tudo ou nada, né? Já nesse caso aqui, e hoje se sabe que os 2 modelos podem coexistir e explicar a alosteria, a gente vê o quê? Eu estou sem nenhum ligante, mas existem diferentes conformações para cada um dos
das subunidades da proteína, tá? Vamos ligar o primeiro ligante. É a mesma situação, ó, o ligante ligou e os outros 3 continuaram da mesma forma. Mas também pode ser que esse que recebeu o ligante, ele mude. Os outros 3 não mudem, certo? Ou ainda pode ser que o ligante mude a conformação do outro que está do lado. Ou ainda que o ligante ajude a modificar a conformação dos outros 2. Ou ainda todos os 4 mudem, certo? Isso, agora vem um outro ligante, a mesma situação, de forma que todas essas formas coexistem. Aqui nós temos os 2 extremos, né? Exatamente, aqui nenhum ligante, aqui todos ligantes, certo? Aqui em uma conformação, aqui todos em outra, mas eu passo por estados diferentes em que as subunidades estão, quer seja em uma conformação ou outra conformação, certo? Tudo isso para tentar explicar por que quando liga um oxigênio, eu tenho maior afinidade pelo próximo, e maior afinidade pelo próximo, maior afinidade para ligar os 4. Bom, gente, isso tudo eu tenho tirado, como a Nádia falou, do Leninger, né? A gente tem várias edições, no caso eu tenho usado a de 2005 e 2013, e às vezes eu uso uma de 2008 também, que eu tenho o PDF, né? Mas vocês podem encontrar essas coisas, né, em todas as edições dos Leninger. Agora vamos começar a falar da segunda parte da nossa aula, vamos começar a falar sobre carboidratos. Nós começamos aqui, não sei se vocês já viram aminoácidos, vocês já viram peptídeos, vocês já viram proteínas. A gente se detém bastante em proteína porque são estruturas complexas, né, e que são os polímeros, digamos assim, que têm diversas funções. Agora nós vamos começar a falar de uma outra classe de biomoléculas, que são os carboidratos, que também vão existir monômeros, que são os blocos construtivos dos polímeros, né? Então, hoje nós vamos falar de monossacarídeos, que são aldoses e são cetoses. Então, contém como características função aldeítica ou cetona. Vamos falar sobre o equilíbrio entre a forma cíclica e a forma aberta desses compostos. Vamos falar do que vem a ser o carbono anomérico, disacarídeos, polissacarídeos, e vamos dar alguns exemplos, tá? Aqui eu coloquei o murici, né? O murici, obviamente, é um ser humano e, obviamente, portanto, todos os tecidos, eles são formados por células, e no caso aqui, então, eu coloquei uma célula humana. Aqui, no caso, o murici está segurando uma bola, essa bola é chutada, jogada no chão, pega por todo mundo está transpirando, então essa bola está cheia de bactérias. Então, eu tentei representar aqui as bactérias e mostrar a célula bacteriana para vocês já conhecem. E aqui, tudo isso sempre acontece num gramado muito bonito. De novo, eu coloquei a graminha, né? Então, aqui eu estou representando uma célula vegetal. Bom, o que eu quis mostrar com esse slide aqui? Eu quis mostrar que aquilo que a Nádia colocou no começo das aulas aqui é o que acontece o tempo inteiro, né? Nós temos que pensar em 4 níveis quando a gente está estudando bioquímica. A gente tem que pensar em que as células, né, nos tecidos, o organismo é formado por um conjunto, digamos assim, de células, e essas células têm suas organelas, como no caso a gente está mostrando a animal e a vegetal. Essas organelas, então, existe um outro nível chamado o nível 3, que é o supramolecular, onde dentro dessas organelas a gente encontra coisas como, por exemplo, no núcleo o cromossomo, a gente tem em todas as células de eucariotos uma membrana plasmática, né? E aqui a gente está falando também de uma parede celular, que acontece, né, nas bactérias, nas células bacterianas. E a gente sabe, então, que essas estruturas supermoleculares, elas também são muito complexas e são formadas agora, vamos para um outro nível chamado macromoléculas, que é o nível 2. Então, no caso, no cromossomo, nós temos o DNA. No caso da membrana plasmática, a gente está representando proteína, mas, na verdade, a membrana plasmática também contém lipídios e também contém carboidratos, porque muitas dessas proteínas são glicoproteínas, né?
E aqui a gente está mostrando a parede celular, e a parede celular, por sua vez, contém muitos carboidratos. Por outro lado, se eu tenho glicoproteínas aqui na membrana plasmática, eu também vou ter carboidratos, né? Por outro lado, o DNA é feito de nucleotídeos, então nós chegamos agora no nível 1, que já vão ser as unidades monoméricas. Esses nucleotídeos que formam o DNA também contêm o que aqui? Ribose. Então, nós estamos falando de novo de carboidratos. Então, só para mostrar para vocês que ao olhar uma foto dessa, se a gente quiser olhar com os olhos químicos e bioquímicos, né? E tentar, digamos assim, entrar a fundo, nós vamos chegar simplesmente nos nucleotídeos, nos aminoácidos e nos açúcares, né? Que no caso aqui são os monômeros de todos os polímeros que a gente tem estudado. Aqui é só para mostrar para vocês que nós estocamos glicogênio, né? Para que nos momentos em que a gente tiver necessidade de realização de trabalho com gasto de energia a partir de carboidratos, a gente lança a mão então do glicogênio, por exemplo, quando a gente não está comendo, está dormindo, né? Então aqui a gente está mostrando que isso é estocado na forma de grânulos. Aqui eu estou mostrando também uma fibra de celulose. Então a gente está pensando então numa célula animal e a gente está pensando numa célula vegetal. Então a gente está mostrando aqui e tecidos, né? No caso aqui, a celulose forma então essas fibras que conferem sustentação às plantas. Aqui nós estamos também mostrando uma célula bacteriana, Staphylococcus aureus, né? Uma bactéria gram-positiva. O que vai acontecer é que, de novo, nós vamos chegar nos carboidratos. Por quê? Se a gente for olhar a parede celular aqui, a gente vai ver que existe uma estrutura intrincada, formada por vários componentes diferentes. Aqui a gente está mostrando claramente, olha, um ácido acetilmurâmico, que é um carboidrato. Aqui nós estamos mostrando em vermelhinho uma N-acetilglicosamina, que também é um carboidrato. Isso tudo, no caso, os dois estão ligados entre si através do que a gente chama de ligação glicosídica, né? E esse disacarídeo, então, agora está ligado a uma outra estrutura que vai aparecer aqui, ó, formada por aminoácidos. Contém uma uma alanina como o isômero L, aqui um glutâmico na isomeria D, L e depois uma alanina de novo na D, que a gente está mostrando aqui. E o mais interessante é que depois esse tetrapeptídeo se liga agora com pentaglicinas. Então são, digamos assim, ligações com 5 glicinas, né? De forma que é mais uma ilustração, então, na presença da célula, nas células de eucariotos, quer seja vegetal quanto animal, e aqui numa célula bacteriana. Então, a gente está ilustrando a necessidade e a importância aqui dos carboidratos, tá? Quem são os carboidratos sob o ponto de vista químico? A gente está mostrando os mais simples. Moléculas que vocês vão ver o tempo inteiro no nosso metabolismo, né? Então, aqui o gliceraldeído. Então, nós estamos vendo 1, 2, 3 carbonos. Aqui eu falei para vocês que eles podem ter função aldeídica ou cetona. Então, o que tem função aldeídica é o gliceraldeído e o que tem função cetona é a dihidroxiacetona. A gente vai sempre se deparar com esses dois carboidratos de 3 carbonos aqui, né? Então, é uma aldotriose e uma cetotriose. Isso vai aparecer muito no metabolismo de carboidratos. Como o metabolismo de carboidratos está ligado ao metabolismo de lipídios e ao metabolismo de proteínas, nós vamos ver que a gente sempre acaba chegando nesses intermediários, eles são constantes no nosso metabolismo. Aqui eu queria falar um pouquinho mais das aldoses. A gente começa, como eu falei, com o gliceraldeído, que é uma aldotriose. Aqui nós estamos apresentando os de 4 carbonos, então a D-eritrose e a D-eritrose e a D-treose. Aqui nós estamos mostrando os de 5 carbonos, que vão ser
Por exemplo, a ribose, que a gente acabou de mostrar que faz parte dos nucleotídeos, da estrutura dos nucleotídeos, e os nucleotídeos, eles formam RNA e formam DNA, por exemplo, né? Aqui a D-arabinose, aqui a D-xilose e aqui a D-lixose, né? Todos eles também, assim como os aminoácidos, eles têm uma nomenclatura de 3 letras, por exemplo, que a gente está colocando aqui do lado. E depois chegamos, então, nas aldoexoses. D-alose, D-altrose, a D-glucose, que a gente ouve o tempo inteiro, que a gente chama de glicose, né, corriqueiramente, D-manose, D-gulose, D-idose, D-galactose e D-talose. São os monômeros que vão construir ou que vão originar, quando modificados ou quando envolvidos em reações, vários outros compostos orgânicos que estão envolvidos no nosso metabolismo e, portanto, são essenciais para a manutenção da nossa vida. O que difere um do outro? Quando a gente mostra aqui, né? A gente está mostrando, por exemplo, olha aqui, ó, a diferença dessa daqui com essa, da D-ribose com a D-arabinose. Mesmo grupo, idêntico aqui, idêntico aqui, idêntico aqui, porém, aqui nessa estrutura a hidroxila está do lado direito e essa daqui a hidroxila está do lado esquerdo. Portanto, eles são o quê? São isômeros, né? É importante observar que na natureza, né, nós temos uma abundância maior de L-aminoácidos e de D-aldoses e cetoses.